Olá, professor cursista, tudo bem? Então, eu sou a professora Carla Villaronga e mais uma vez, né, venho aqui apresentar para vocês e discutir mais um pouquinho sobre o tema da nossa disciplina. Eu vou trazer uma discussão que eu acredito que ela se relaciona um pouco com a discussão que nós tivemos na disciplina passada, que vai falar sobre a construção social da pessoa com deficiência e eu entendo que ela tem relação direta com a avaliação da pessoa com deficiência. Então, a gente podia aqui, por exemplo, trazer a visão biológica sobre o que é deficiência visual, o que é deficiência auditiva, o que é autismo. A gente podia ir para esse lugar, né? Que é um lugar, inclusive, que é fácil buscar. Você vai no chat GPT, que ele vai dar várias definições, vários estereótipos. Você vai no DSM-5, vai aparecer algumas características. Essa parte, a gente hoje, na atualidade, tem informações que circulam de maneira fácil e algumas eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, né? Com base teórica para vocês entenderem essa avaliação, essa questão conceitual. Mas por que a gente não foca nela? Né? Muitas dessas características não são avaliadas pelo professor, né? Elas são avaliadas pela equipe de saúde, pela equipe multiprofissional. O professor é uma parte desse processo. E eu acho que a gente precisa, antes de entrar nesse lugar, voltar de novo à discussão sobre a concepção da deficiência e as representações da pessoa com deficiência. E aí eu vou trazer aqui uma discussão que está no contexto da escola. De novo, né? Se a gente acredita que a pessoa com deficiência não aprende, nós não vamos ensinar, né? Se nós, enquanto educadores especiais, entendemos que o lugar, né, que o espaço educacional dessa pessoa com deficiência é paralelo, né, é pequeno e que o potencial de aprendizagem também é pequeno, a gente não vai estimular, não vai conversar com o professor e não vai fazer uma cultura de quebra de preconceito na escola. Diante disso, eu vou trazer para vocês um pouquinho da discussão para começar, sobre as representações que circulam na escola. E vou trazer o trabalho de duas orientandas minhas, uma que fez um TCC na especialização no Instituto Federal lá do campus de São Carlos, e outra que traz um TCC lá do curso de Pedagogia, do IFISP Campus de Sorocaba. Então, a Isabel fez um trabalho, ela é bibliotecária, trabalhava muitos anos na biblioteca da escola, com as discussões sobre a pessoa com deficiência, ela falou, Carla, será que existe personagens com deficiência, representações de pessoas com deficiência no contexto da escola? E ela foi lá tentar olhar nos livros que foram recebidos através do FNDE, num programa de livro didático e paradidático, foi tentar entender como que quais as obras que chegavam e qual seria a relação dessas obras com as representações das pessoas com deficiência. Ela encontrou em um dos editais um item, né, que precisava ter imagens e ilustrações que representassem adequadamente a diversidade. E aí, dentro da diversidade da população brasileira, entra também a pessoa com deficiência. A representação da pessoa com deficiência e das pessoas com características diferentes foi ampliada e foi destacada através dos editais, né? As editoras entenderam que é um lugar de venda de livros, né? Mas não quer dizer que as pessoas que escrevem e que os livros que chegam na nossa escola são livros que não são capacitistas. E aí foi isso que ela foi ver. Então, ela analisou 190 livros desse programa e percebeu que desses 190 livros, apenas 5 tinham títulos que poderiam perpassar a discussão e que continham personagens que a gente identificava como pessoas com deficiência. Deixa eu passar o slide. Um deles é um livro do Maurício de Souza, que tem a personagem Dorinha, que é uma criança cega. O outro, que é um livro que a gente discute bastante, né? Eu sempre levo ele para aula e para as formações, porque o título dele eu acho que é um título que traz uma marca capacitista importante, né? Que é Meu Irmão Não Anda, mas Pode Voar. Então não vai falar, né? Meu irmão anda de cadeira de roda, né? Mas meu irmão não anda. E vai falar sobre adoção, vai falar sobre deficiência
E vai ter um tema que, se o professor não faz mediação quando apresenta na sala, vai dar uma imagem de que ou a pessoa com deficiência tem superpoderes ou ela não consegue desempenhar todas as atividades. E que a questão é biológica e não social, né? Então, nós que somos educadores, a gente trabalha com a questão que é social, dentro do espaço educacional, né? A gente não vai trabalhar com as características biológicas daquela pessoa, né? Com a falta de um membro, com a falta da audição, com a falta da visão, com a falta de conseguir estar em espaços sociais. A gente vai trabalhar com a questão social mesmo. Então, o que a gente faz para a escola ser acessível para essas diferenças e para que aquele conteúdo, para que aquele currículo chegue naquela criança. Tem um livro que é Um Lugar para Eduardo, que também veio nesse programa, né? Dentro das escolhas da escola, foi um dos que foi escolhido, que vai falar da imagem da irmã mais velha quando chega uma criança com deficiência, e vai dizer sobre, né, que ela se sentia sozinha, que os apoios eram mais para essa criança com deficiência, e um ratinho o Ratinho do Violão, também, que vai trazer o Chiquinho, que é uma pessoa com deficiência física. Ana Lua, que o tema não é identificado, mas ela tem um comportamento diferenciado. Então, parece que não é um comportamento que eles colocam como muito natural. Então, a gente vai também poder discutir sobre isso. Então, o que a gente percebe? Primeiro, que as obras, quando retratam crianças, tanto no trabalho dela quanto no trabalho da Isabel. E é engraçado isso, né? A gente discute, os alunos da pedagogia fazem histórias que tenham pessoas com deficiência, e é engraçado como a gente não consegue conceber que pode ter um professor com deficiência, uma mãe, um pai, um médico, um deputado, né? A gente sempre infantiliza e entende que as pessoas com deficiência estariam sempre crianças, e a gente não tem outros personagens. E se não tiver um professor que faz mediação, que vai olhar tanto para o livro, quanto para a criança com deficiência, quanto com olhar para as outras crianças com deficiência, a gente pode construir um espaço social que, nessa avaliação, nessa perspectiva escolar sobre a criança, sobre essa avaliação educacional, se perceba como alguém que vai continuar para sempre sendo bebê, né? Sendo criança pequena, como alguém que não vai trabalhar, que não vai casar, que não vai ter renda, que não vai constituir família, e a gente vai encarando e construindo essas relações tanto da criança com deficiência em relação a ela mesma, como a gente falou na disciplina anterior, quanto em relação das crianças com sem deficiência em relação à criança com deficiência. A Isabela também, então foi lá, vem discutir a questão do capacitismo no trabalho dela, traz essas discussões, e aí foi olhar que dos 196 livros selecionados por uma escola aqui da cidade de Sorocaba, que tem uma sala e que é uma escola que recebe muitas crianças com deficiência visual, foram apenas poucos livros que a gente poderia discutir a questão da diversidade em relação à pessoa com deficiência. Então, tem o livro da Malala, das Estrelas Tortas, o Estranho Caso do Cachorro Morto, que esse livro a estudante chorou na leitura, porque foi um livro muito forte, né? O Grande Desafio, o que não era Você que Esperava também, foi um outro livro que a estudante de pedagogia chorou, né? Que já teve uma formação superior sobre isso. E a gente volta à discussão de novo sobre como que pode ser desafiante a gente levar essas vivências sem fazer uma mediação anticapacitista. Então, para fechar essa discussão e para discutir a avaliação, né, especificamente, a gente tem que saber qual que é o nosso lugar educacional e que a gente não vai fazer diagnóstico, a gente vai nesse percurso avaliativo entender os potenciais, a zona de desenvolvimento proximal, a acessibilidade que esse aluno precisa. A nossa avaliação ela é educacional, ela não é médica. Ela não vai avaliar quantos decibéis, né, que aquela criança escuta, ou qual é a porcentagem da visão dessa criança. A gente vai avaliar como que vai ser o material que a gente vai trabalhar com ela. A gente vai avaliar como a gente vai precisar
desconstruir uma cultura escolar ou desconstruir uma cultura das crianças de segregação, de bullying, para que as potencialidades formativas também envolvam a relação entre pares. Então, acho que eu começo a reflexão dessa disciplina dentro desse espaço, que o nosso foco avaliativo ele não é biológico, ele não pode ser biológico. Dentro da avaliação biopsicossocial da deficiência, a gente permeia a questão social dentro do espaço educacional. A nossa avaliação é extremamente importante, porque ela perpassa a aprendizagem, mas não nos ajuda ler e ler e ler mais livros sobre definições biológicas sobre uma deficiência, sobre uma síndrome, e sobre um sujeito que às vezes a gente não consegue entender a característica daquele indivíduo, porque a gente está olhando para o CID, né, que é o diagnóstico médico, a gente está olhando para as características mais amplas e não olhando para aquele indivíduo e desconstruindo tudo que está em volta, que não é só o bio, não é só a pessoa, mas também é a questão do que está em torno dela. E isso sim vai trazer potenciais de aprendizagem. Então, volto aqui daqui a pouquinho para a gente poder conversar mais. Vou colocar esses trabalhos para vocês também lá no Moodle, nessa unidade, para que vocês conheçam, né? E posso também colocar uma lista de vários livros que têm personagens com deficiência, alguns são muito bons, outros também não são, né? Mas que podem ajudar a gente a mobilizar essas discussões. Aliás, eu vou colocar os livros pensando, né, na questão da diversidade em geral, que tem personagens diversos, e entre os personagens diversos vão ter crianças também com deficiência, ok? Então a gente se vê daqui a pouco. Um abraço.